hoje eu venho contar para vocês um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu sempre quis ter um parto normal, sempre quis. Primeiro, porque eu tinha muito medo da agulha, da anestesia, muito medo mesmo. E segundo, porque eu pensava, se Deus fez algo tão natural, se Deus nos capacitou tanto, se Deus fez assim, eu acho que é o melhor para mim e para o meu bebê. Quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que eu disse para minha médica foi: doutora Juliana, inclusive é uma super doutora, eu super indico. Eu falei: eu quero ter parto normal. O que eu achei bom é que em momento nenhum ela me desencorajou. Bom, quando chegou às 39 semanas, eu fiquei ansiosa. Eu achei que chegaria 39 semanas e o meu bebê nasceria. Só que chegou 39 semanas e nada. Eu fui numa consulta e aí ela fez o famoso toque, que eu vou falar pra vocês que eu senti um pouco de incômodo, porque era tudo muito novo, é meu primeiro bebê. E aí ela fez o toque e falou assim: olha, Gislaine, infelizmente ainda não evoluiu, não tem nem sinal de que seu bebê vai nascer e vamos aguardar. Fui pra casa, deu 40 semanas e nada. Aí ela falou: olha, Gislaine, o prazo máximo que eu consigo esperar é 41 semanas. Como a semana que vem, isso já era uma quinta-feira, eu fazia semana de gravidez toda segunda. Aí ela falou: olha, como ainda não tem nenhum sinal, você já tá de 40 semanas, vamos marcar a nossa cesárea para segunda-feira, né? E aí nós vamos tirar o Caleb, porque ele não tá dando nenhum sinal. Mas, ela é um amor. Ela falou: mas pode ser que nós seja surpreendido antes de segunda-feira. Eu lembro, gente, que eu saí lá dentro do consultório, assim, esmagada. Porque eu queria muito meu parto normal. Eu queria muito que fosse do jeito que eu planejava. E uma vez eu assisti um dos vídeos, e esse é dos motivos pelo qual eu tô gravando pra vocês, porque eu assistia muito vídeo sobre parto normal, eu queria muito, porque a sociedade ainda vai muito contra esse tipo de parto. A maioria das pessoas fala: não, vai cesárea, dói demais, não. Então eu tinha poucas pessoas ao meu redor que me incentivavam o parto normal, até porque poucas pessoas já tinham tido esse tipo de parto. Então eu olhava muito na internet, e eu lembro que assistindo um vídeo, eu nem me lembro agora o nome da pessoa, mas ela disse o seguinte: olha, mentalize o seu parto. Como que você quer, quantas horas você quer levar, né, de parto. Mentalize isso, porque geralmente funcionou comigo. E a partir desse vídeo, eu coloquei na minha cabeça, falei assim: gente, eu quero um parto normal. E isso é um fator muito interessante, porque quando você quer, aqui tá pronto. E aqui vai mandar informação para o resto do corpo. Quando você não quer, aqui bloqueia, e seu corpo quer, o organismo quer, tá tudo contribuindo para dar certo, só que aqui existe um bloqueio. Então eu não tinha bloqueio nenhum aqui para um parto normal. Pelo contrário, eu tinha um bloqueio para o parto cesáreo. Não que seja um melhor que o outro, mas é porque eu tinha muito medo daquela equipe, eu tenho medo de toda aquela coisa, daquele aparato cirúrgico. Então, assim, coloquei muito na minha cabeça que eu queria porque queria esse parto normal. Enfim, saí de lá muito triste. E eu falei com Deus, falei: Deus, eu quero muito um parto normal. Eu não quero sofrer muito porque eu ainda era exigente, né? Deus, eu quero um parto normal, não quero sofrer muito, nananana. E isso era numa quinta-feira. Eu tinha na outra semana, na verdade eu tinha na outra semana, mais uma última consulta, porque na outra semana eu faria 41 semanas, mais uma consulta para marcar a minha cesárea. Fui, como era um feriado, caiu num feriado de carnaval, minha médica não poderia me atender no dia, mas ela abriu uma sessão na segunda-feira. Fui na segunda-feira para nosso exame de rotina, assim, super com fé que eu chegaria lá, e ela falava assim: olha, tá dando certo, seu corpo tá reagindo, o organismo tá reagindo e seu filho vai ser normal. Só que ela fez o toque e nada. Ela disse: Gislaine, nada, ele continua exatamente do mesmo jeito. Vamos marcar para outra segunda, que dá 41 semanas certinho, e não vamos marcar o cesariano, mas vamos crer
que ele dê sinal. Isso na segunda-feira. Saí de lá bem desconsolada, saí de lá muito triste, mais triste ainda, porque eu esperava o sinal do meu filho, ele não dava. Quando foi na quarta-feira, eu acordei, eu senti que estava muito molhado, minha calcinha estava muito molhada. Meu esposo estava cortando a grama, eu acordei, eu fui no banheiro. Na hora que eu cheguei lá no banheiro, eu vi que tinha muito sangue na minha calcinha. Eu pensei, meu Deus, tem alguma coisa de errada. E aí eu saí de pijama mesmo, saí lá fora, olhei pro meu esposo e falei, amor, eu tô sangrando. Com aquele maior medo. E aí eu já liguei pra minha médica, ela falou assim, Gislane, pega a malinha, sua malinha, a malinha do seu neném, e corre pra maternidade. Porque ela já tinha me falado que eu chego lá pra bater o pênalti. Na hora que tiver com 8 centímetros de dilatação, de 7 centímetros de dilatação, eu chego lá pra nascer esse menino. Corri, ansiosa. Eu pensei, hoje eu conheço meu filho. Nossa, o parto normal tá ótimo, porque eu só tô sangrando, tô sentindo dor. Nossa, que maravilha. Cheguei lá, fizeram o toque. Falou, olha, você está com 2 centímetros de dilatação. Você tá no pródromo. Pródromo, essa palavra era muito nova pra mim e disse, é o começo do trabalho de parto. Isso pode levar horas e isso pode levar dias. Volte pra sua casinha. Meninas, mamães de plantão, quem já é mamãe, quem tá na espera, não tem nada mais frustrante do que voltar pra casa. Só que pra mim foi muito bom. Porque uma das coisas que eu também não queria era ficar no hospital fazendo aquele tanto de trem, sentando em bola, banhando, sabe, levar muito tempo dentro do hospital. Eu não queria. Então voltei pra casa na quarta-feira, desconsolada, com minhas malinhas, achando que ia ter meu filho, nada de Caleb nascer. Na quinta-feira, pela manhã, eu continuei sentindo esse líquido sair, mas isso já era aquele muco que fala, né, que tava saindo. Na quinta-feira eu comecei a sentir umas cólicas bem fraquinha. Fui de novo. Falei, agora é hoje. Cheguei lá, a médica de plantão me atendeu e disse, Gislane, você continua nos próximos. Só tem 2 centímetros de dilatação. Vamos fazer um exame para ver como que seu filho tá, que é um exame do coraçãozinho. Mas infelizmente não tem como te internar desse jeito, você vai voltar para sua casa. E o hospital era muito grande. Ok, voltei para minha casa mais uma vez, Caleb tava tudo bem, voltei para minha casa, falei, amor, eu vou escovar meus cabelos, porque a minha preocupação era, né, parir normal com os cabelos enrolados e virar uma leoa. Falei, amor, vou escovar meus cabelos, vou tranquilizar. Isso era uma forma de eu enganar a minha ansiedade que eu tava. Porque eu já tava desacreditando que eu ia ter meu parto normal. Só que lá no fundinho, bem no fundinho, eu sabia que eu ia ter meu parto normal. Porque eu tinha mentalizado, eu tinha pedido pra Deus. Quando foi na quinta-feira à noite, eu comecei a sentir umas dorzinhas a mais, começou a sair mais forte o sangue. Eu tentei agendar uma consulta com a minha médica pela manhã, mas como eu já imaginava, já estava muito ansiosa, eu dormi, eu passei do horário da consulta. Mas à noite eu voltei e mais uma vez a médica me falou, olha, Gislane, você só vai voltar aqui, porque já era a terceira vez, eu já tava assim, sabe, perdendo, sabe quando você fica frustrada, é uma decepçãozinha mesmo que a gente sente. E aí eu voltei, ela falou assim, Gislane, você só vai voltar aqui quando você vê escorrendo uma poça de água, fazendo um poço de água lá no chão, aí você volta. Caso contrário, ou se você sentir uma dor diferente. Caso contrário, se continuar desse mesmo jeito, você não volta porque você ainda tá nos próximos. Ok. Eu vim tão revoltada, eu entrei no carro e falei assim, amor, eu não volto porque o hospital era longe da minha casa. Eu pensei assim, amor, eu só volto lá quando essa bolsa estourar então. Vim pra minha casa, tomei meu banho. Na quinta-feira à noite, tomei meu banho, comi, escovei meus cabelos, arrumei meus cabelos, fiquei tranquila. Na sexta-feira acordei de manhã, super disposta, super nada sentindo, só essa aguinha escorrendo, mas minha médica perguntava como que era, ela falou, é normal, você tá no trabalho de parto ainda, tá no comecinho do trabalho de parto, então tudo bem. Ok. Quando foi na sexta-feira à noite, umas 10 horas, eu já tava sentindo uma cólica muito
parecendo um cólico de menstruação, bem fininha, lá no pé da barriga, já tava me incomodando um pouquinho, eu já não conseguia ficar muito assim, muito quietinha. Mas eu jantei, puxei o chaise do sofá, sentei com meu esposo para assistir um filme. Só que, de repente, eu comecei a sentir umas dores que me paralisavam, que fazia eu querer ficar eu sozinha. E aí eu segurava no meu esposo, apertava ele e eu pensava assim, vai passar. Quando, era uma dor tão intensa, que quando eu caí a ficha pra contar, porque eu falei assim, amor, olha pra mim de quanto em quanto tempo eu tô sentindo isso. Quando eu caí a ficha, eu já não conseguia contar, porque as dores, ela tava assim, não tava frequente. Ela ia e voltava, ela não tinha um ritmo. Ela ia e voltava, ela doía e depois parava, tava mais longa, depois aproximava mais. Eu falei, amor, sabe de uma, vamos dormir? Vamos dormir, amanhã bem cedo eu vou no consultório da doutora Juliana e aí eu fico sabendo como que tá isso aqui. Só que quando eu vim pro quarto, o trem apertou, não conseguia deitar. Doía. Quando eu percebi que eu precisava ir pro hospital, foi quando eu fui tentar deitar e eu caí em cima do meu esposo, tremendo de dor, tremendo. Era uma dor assim que eu pensava assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu nunca senti essa dor. Mas não era algo insuportável. Era algo que eu tava suportando, mas era algo muito novo. Muito novo. Eu nunca senti aquela dor na minha vida. E aí eu entrei dentro do carro. E no carro eu lembro que a gente ia andando, era mais ou menos umas 1 hora da manhã. E eu olhava no reloginho do carro e o trem já tava assim descompassado. A hora dava de 3 em 3 minutos, a hora de 5 em 5 minutos. E eu pensei assim, eu não aguentava. E aí chegou lá, eu pensei, nossa, eu não tô aguentando, não vou dar conta de esperar estacionar. Graças a Deus o trânsito estava livre, porque era praticamente de madrugada, já, o fluxo de trânsito já tinha passado. E aí eu fiz meu check-in, fui lá para se consultar. A médica de plantão veio e eu já tava chorando. Eu lembro que eu perguntava assim, todo parto faz a gente chorar? Faz. Chega um momento que eu não conseguia mais nem sentar nem ficar em pé. Eu abracei meu esposo e falei assim, amor, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. Se ela me mandar voltar pra casa, amor, eu vou chorar aqui nessa recepção. Eu já estava chorando. Na hora que eu entrei, era um amorzinho. Pensa numa bem novinha, mas assim, um amor de mulher. Ela olhou e falou assim, o que você tá sentindo? Eu não conseguia falar. E as pessoas, porque eu já tinha na minha cabeça que a dor era das costas pra frente, eu não tava sentindo isso, então eu pensei, não tô no trabalho de parto. Me falava que a barriga endurecia, a minha endurecia, mas não aquela coisa de eu ver, de eu sentir. Somente a médica, quando pôs a mão na minha barriga, ela percebeu que eu tava dando contração uma atrás da outra. E aí ela falou assim, olha, vamos fazer um toque pra ver, misericórdia de Deus, com esse toque. Não tem nada que incomoda mais do que o tal do toque. Eu lembro que ela, na hora que eu tirei a minha calcinha, tinha muito mais sangue do que eu imaginava. Eu cheguei a tomar banho lá em casa antes de ir pro hospital, mas estava assim muito encharcado. Parecia que minha bolsa estava começando a romper. E aí ela fez o toque, eu falei assim, doutora, e ela olhou pra mim, regalou o olho, eu falei, doutora, pelo amor de Deus, não me manda embora não. Eu não aguento mais. Ela falou assim, não, você não vai embora. Você vai conhecer o Caleb daqui a pouquinho. E aí meu coração disparou. E aí ela me colocou, meu esposo foi lá, foi fazer minha internação, ela me colocou na cadeira de rosa, super bonitinha, fui pro centro cirúrgico. E assim, foi maravilhoso. Foi, ao mesmo tempo que eu sentia muita dor, hora passava, respirava. Eu tava sentindo tanta dor, gente, que eu cheguei a delirar. Porque o meu esposo esperou um pouquinho de tempo pra entrar na sala. Quando ele entrou, eu tava fazendo a força, porque o organismo é lindo, o organismo te ajuda a expulsar, né? Então, assim, você precisa ajudar o seu organismo, o seu bebê que quer nascer. E na hora que eu entrei, meu esposo estava todo de touca, de máscara. Eu olhei pra ele e falei assim, meu Deus do céu, mas esse médico é a cara do meu esposo. Mas eu acho que eu já tava transpassando de tanta dor. Chegou um momento em que minha dor, ela passa, ela não fica aquela coisa assim de você morrer o tempo todo. Chegou um momento que ela foi passando, foi amenizando. E aí na hora que eu coloquei força, ela falou, Gislaine, as suas contrações parou. Você não tá mais sentindo aquela força. Então para, descansa um pouquinho, descansa. E aí ela me aplicou uma ocitocina. Eu acho que é esse o nome. Pra mim ter uma força maior, porque o meu filho tava parecendo o cuco, segundo ela. Ele ia e voltava, porque eu já não tava conseguindo colocar aquela força grandona pra ele nascer. E aí chegou um momento em que
eu colocava tanta força com aquela ânsia, eu já não sabia se eu tava sentindo dor, porque não era mais dor, era uma pressão que eu sentia pra baixo. E aí chegou, ela vai Gislaine, vai Gislaine, vai Gislaine, e eu lembro que precisou dar um pique para que ele não nascesse e dilacerasse. Ela precisou dar esse pique, mas assim, bem correndo, porque ele já tava para nascer. E eu lembro que chegou uma hora que eu fiz tanta força, eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu olhei pro meu esposo e falei assim, amor, eu não dou conta mais. Na hora que eu falei, não dou conta mais, eu senti aquele pedacinho, aquele trenzinho mais gostoso em cima de mim. Ele tinha nascido. E aí foi assim, foi mágico, porque eu não sabia se eu jogava, se eu abraçava aquela coisinha, ou se eu jogava pra lá de susto. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que se você acredita que você pode, eu costumo falar isso sempre, se tudo que um ser humano pode, o outro também pode. Se você quer, qual é o sonho do seu parto? É normal? É cesáreo? Né? Se você já tem idealizado seu cesáreo, vai lá, faz seu cesáreo, faz do jeito que você quer. Não dá moral pro que os outros estão falando. Era muito palpite, depois eu vou voltar aqui pra contar os palpites depois que o menino nasceu. Eu tive dificuldade pra amamentar, dificuldade na introdução alimentar, dificuldade porque hoje o Caleb já tá com 9 meses, dificuldade na rotina. Até hoje eu não consigo dormir direito, então eu vou voltar pra dividir isso com vocês, tá bom? E aí eu acho muito importante, porque eu não tive isso. Eu romantizava muito a maternidade. Pra mim a maternidade era algo muito romântico, e aí a realidade é linda. Só que ela é muito, ela dói, ela dói, né? Então, assim, do jeito que eu idealizei, eu sofri mesmo, trabalho de parto ativo, das 10 horas da noite até as 4 horas da manhã. Era 4 horas da manhã quando o Caleb nasceu. E olha, eu amei, amei. A recuperação, depois eu volto aqui pra falar, porque senão o vídeo fica extenso, mas a recuperação, eu não tenho o que reclamar. Tem muitas coisas que as pessoas sentem, olha, lembrando que é de organismo para organismo, de mulher para mulher. A dor, meu limiar de dor é um, o seu é outro. Mas enfim, é lindo. Eu idealizei, saiu do jeito que eu queria. Eu não sofri igual muitas mulheres sofrem, eu não sofri nenhum tipo de abuso médico. Pelo contrário, a minha médica me dava muita força. Eu me sentia assim no meu quarto de casa. Eu me senti muito bem amparada, eu me senti forte, forte, porque eu consegui, porque as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, não, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Enfim, se você tem vontade de ter seu parto normal, eu quero te encorajar, vai. Dói? Dói. Não vou te falar que não dói, só que é uma dor suportável. Eu lembro que eu tinha medo de desmaiar. Só que a vontade de ver a sua filha é tão grande, Deus é tão perfeito que o seu corpo te ajuda, o seu bebê te ajuda a nascer, porque ele também quer te encontrar, porque ele também quer nascer. E assim, a minha recuperação foi muito boa. O meu bebê é um bebê super saudável e foi mágico. Então, idealize o seu parto do jeito que você quer. Peça para Deus e vai ser do jeito que você quer. Entende? Vai ser lindo. Tomara que seja assim tão lindo quanto o meu. Eu volto depois para falar mais sobre maternidade. Eu volto depois pra gente conversar mais sobre isso, porque tem muita coisa. É um mundo descoberto ter filhos. Eu volto depois para falar sobre a amamentação. Eu vou depois para falar sobre puerpério, que eu também eu tive baby blue, que é uma espécie de depressãozinha, um momento difícil que a gente passa assim nos 15 primeiros dias. Eu volto depois, tá bom? Um super beijo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até mais.